Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui iniciando essa semana juntos. Que Deus abençoe muito esse domingo, toda essa semana que se inicia. E vamos juntos meditar na palavra de Deus, né, meu amor? Sim, também queremos orar pela sua família. Hoje nós vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 7, que mostra a construção do templo. Depois da construção do templo, na verdade, Salomão construiu um palácio para sua família morar e também a sua corte governar o povo de Israel a partir desse palácio. Deus colocou no coração de Salomão construir o templo do Senhor e também o seu palácio. E assim ele pôde com sucesso concluir essas obras. Ao final dessa leitura, nós queremos orar pela sua família, como a Rafa disse, para que você desfrute uma semana muito abençoada, seja qual for um motivo de oração que você tenha, você possa compartilhar conosco ou mesmo colocar no seu coração diante de Deus. E ao final dessa leitura nós queremos orar em concordância com você. Amém. Então vamos orar então pedindo que Deus abra o nosso entendimento e fale conosco nessa leitura. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa nova semana que se inicia. E nós sabemos que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, Pai. Então vem abrindo o nosso entendimento, assim como nós já oramos também aqui, Pai. Traga sabedoria, traga discernimento, traga entendimento do que o Senhor tem, Pai, a nos mostrar nessa leitura de hoje. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Depois que o povo de Israel passou pelo deserto, onde eles receberam do Senhor uma revelação para construir um tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, Davi também construiu um tabernáculo onde ele colocou cantores e ministros para adorar o Senhor, mas todo o povo de Israel esperava por esse dia, quando eles teriam construído um templo do Senhor. E Salomão, com alegria, teve tudo preparado pelo seu pai, o rei Davi, construiu o templo do Senhor, como nós lemos na semana passada, sexta-feira. E em 7 anos, Salomão concluiu a construção do templo do Senhor. Logo em seguida, 1 Reis, capítulo 7, que vamos ler hoje, diz que também Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Então, depois de construir o templo do Senhor em 7 anos, ele gastou mais 13 anos para construir o seu palácio, como nós vamos ler nos detalhes nesse capítulo. Ele construiu o Palácio da Floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular. Ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente à outra. Fez um pórtico como uma varanda de 20 colunas, de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. E em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha de Faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externos. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Todas essas medidas no original, como a NVI também, que passou por uma revisão em 2023, traz essas medidas em côvado. Então são medidas aproximadas, mas nós vemos que são pedras bem grandes, de ótima qualidade. Algumas dessas pedras estão ali na região da muralha de Jerusalém até hoje. Pedras de alta qualidade foram assentadas como alicerces tanto do templo quanto do palácio de Salomão. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior cortadas sob medida e vigas de cedro.
O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com o seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Então Salomão trouxe esse Hurão, que ele era muito habilidoso com bronze, para fazer todo o trabalho em bronze. Então a gente vê assim que tem pessoas mesmo que Deus, você pode reconhecer talvez na sua vida, que dá habilidade especial, seja para a parte artística ou para qualquer área de conhecimento. Os dons e talentos, eles vêm de Deus. Deus nos fez, cada um de nós, diferentes, com dons e talentos, e que esse dom e esse talento possa cumprir o propósito de Deus, né, em cada uma das nossas vidas. Eu e a Rafa visitamos em uma cidade aqui próximo de Austin, algumas semanas atrás, onde nós vimos uma cruz bem grande, bem gigante, vários elementos como um leão representando Jesus como leão da tribo de Judá, há uma escultura de Jesus lavando os pés de Pedro. Todas aquelas esculturas em tamanho de pessoas reais foram feitas em bronze, e nós podíamos ver os detalhes tão perfeitos, tão bem feitos, por um artista que certamente foi talentoso como esse Hurão. Do verso 15 ao verso 40 vai detalhar vários trabalhos, várias obras que Hurão construiu em bronze, porque ele era um especialista trazido por Salomão para construir detalhes do palácio e também utensílios que seriam utilizados tanto no palácio como no templo do Senhor. Então nós vamos pular do verso 15 lá para o verso 40, 1 Reis 7,40, que diz que Hurão completou todo o trabalho que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. E aqui traz uma lista do que ele construiu. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros e as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei Salomão os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios, eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias de aspersão e as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Então no templo a gente vê vários utensílios e detalhes que foram esculpidos em ouro por esse artesão, por Hurão. Além das obras de metal polido também em ouro. E terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que o seu pai, o rei Davi, havia consagrado e colocou-os com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Nós vemos nesse livro de Reis que Deus colocou no coração de Salomão o que ele já havia prometido ao rei Davi, que Salomão construiria o templo do Senhor. E Salomão também construiu o seu palácio, e nós vamos continuar nos próximos dias lendo a biografia de Salomão e aprendendo com a sabedoria desse rei que foi extraordinário em sabedoria, porque ele amou o Senhor. Com o coração humilde ele buscou de Deus sabedoria, e ele recebeu muito mais do que sabedoria, riquezas, relacionamentos prósperos, e Deus abençoou tanto o governo de Salomão. Salomão aponta para Jesus como Filho de Deus que veio para construir a casa de Deus, que somos nós, a comunidade dos santos, dos salvos, dos crentes
em Jesus. Então nós queremos orar pela sua vida e pela sua família. Se você nunca abriu seu coração recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, nós reafirmamos que Deus tem planos, Ele sabe os planos que Ele tem para a sua vida, de te prosperar, de te dar esperança e um bom futuro, tanto para você quanto para a sua família. Amém. Então a Rafa vai estar orando, nós queremos concordar com a bênção de Deus sobre a sua família. Abra o seu coração e convide Jesus para ser bem-vindo. Coloque também qualquer preocupação, qualquer motivo de oração que você tem agora diante de Deus, e nós queremos, concluindo essa leitura agora, orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, a tua presença em nossas vidas. Nós queremos juntos aqui nos unir em oração uns pelos outros, crendo, Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada um desses amigos, familiares, até mesmo pessoas, Pai, que nós não conhecemos, que têm se unido a nós em oração. Que cada um deles, Pai, receba hoje um renovo, uma porção nova, uma bênção do Senhor, Pai. Senhor, aquilo que talvez eles nem esperam, mas que o Senhor tem cuidado de cada um dos detalhes. Nós engrandecemos o Teu nome, dizemos que só o Senhor é o nosso Deus e nós precisamos de Ti. E eu peço também, Pai, que nós possamos reconhecer cada dom e talento que o Senhor já nos deu. Ajuda-nos a viver, Pai, em abundância. Ajuda-nos a viver, Pai, no nosso chamado, no nosso propósito, em tudo aquilo que o Senhor já nos presenteou, Pai. Na Tua palavra diz que os dons e o chamado do Senhor são irrevogáveis, Pai. Aquilo que o Senhor deu em especial para cada um de nós permanece em nós. Então ajuda-nos a usar, Pai, cada coisa tão boa que o Senhor plantou dentro de nós, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, para glorificar e honrar o Teu nome, Pai. Que assim seja sobre as nossas vidas, que assim seja sobre os nossos filhos, que eles não estejam, Pai, se comparando com os outros, mas que eles possam reconhecer, que cada um de nós possamos reconhecer, Pai, quão precioso e quão especial Pai, cada um de nós somos e quão precioso e especial são os dons que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a viver, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor nos criou para ser. Nós apresentamos toda essa semana a Ti, pedimos a Tua bênção, pedimos sabedoria. Pedimos, Pai, que cada situação, Pai, dessa semana que nós vamos precisar ter sabedoria, vamos precisar nos posicionar ou até mesmo vamos precisar, Pai, ter compaixão e amor, que o Senhor nos ajude em cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Assim seja. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Tenha uma semana muito abençoada. Nós amamos vocês. Um abração.